Salve pessoal, tudo tranquilo com vocês? Renan aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre algumas questões que geralmente caem em concurso público por esse Brasil, né? São questões voltadas para a informática, né? O campo da informática. Então a gente tem questões de concurso de nível fundamental, de nível médio, nível técnico e acho que essa apostila engloba também algumas questões para nível superior. Então, esse vídeo aqui a gente vai discutir algumas questões, lembrando que eu vou estar sempre trazendo questões comentadas aí para vocês, mostrando mais ou menos como que funciona o raciocínio em torno dessas questões. Algumas questões são bem simples, outras questões já são mais sofisticadas, né? E eu vou, em qualquer uma delas eu vou estar mostrando o raciocínio por detrás, tá bom? Então a gente vai começar aqui. Lembrando que essa apostila é do professor Thiago Queiroz, né? Então deixar aí os créditos pro camarada que fez esse conteúdo aqui fabuloso, né? E lembrar vocês também que se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque vai ajudar a sempre estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, do começo aqui, vamos pegar aqui as primeiras questões, ó. Subir um pouco mais aqui. Então, como eu disse, tem algumas questões que são bem tranquilas, né? Primeira questão aqui engloba o campo de hardware, né? A banca é a banca CESP, uma questão de 2012 lá do TRE do Rio de Janeiro, para o cargo de técnico judiciário. A questão diz aqui: a respeito da manutenção de computadores, julgue os itens subsequentes. Aí ele fala: para se garantir o correto funcionamento de um computador com placa-mãe dual channel, é obrigatória a instalação de 2 pentes de memória nessa placa. Então, o primeiro sinalizador para vocês: concurso público, gente, vai estar sempre pegando no pé de vocês com termo que provavelmente a loteria é que o usuário desconheça, né? Lembrando a vocês que eu sou servidor na Universidade Federal da Bahia no cargo de técnico em tecnologia da informação, tá bom? Então eu lembro lá da minha prova, o que é que eu percebi? Eles sempre vão pegar o candidato em termos que o candidato ou não sabe ou vai chutar, né? Você pode ver que a CESP aqui é uma banca bem propícia a chute, né? Só te dá duas possibilidades. Mas tem algumas pegadinhas aqui na forma de pontuação das questões, né? Voltando aqui. Qual a pegadinha aqui? Ele fala pra você aqui uma placa-mãe dual channel. Então o usuário pensa, puta, o que é dual channel? Né? Aí o cara vai fazer a tradução aqui, é uma placa de 2 canais, né? Basicamente a tradução livre seria 2 canais. Aí ele fala aqui, ó, para se garantir o correto funcionamento do computador com placa-mãe dual channel, é obrigatório, perceba a palavra obrigatório, ou seja, tem que ter a instalação de 2 pentes, 2 módulos de memória nessa placa-mãe. Ele pergunta, é certo ou errado? O cara vai dizer aqui, pô, se ele é uma placa dual channel, ele precisa de 2, né? Porque dual, o raciocínio que o cara vai no chute é esse. Mas não, gente. Uma placa dual channel só diz que se você tiver a memória funcionando em dual channel, o computador vai funcionar de maneira mais rápida. Porém, não é obrigatório você ter os 2 pentes ali para a placa estar funcionando. Então essa questão aqui seria errado. Então aqui já ilustra bem o caráter de concurso público. Os caras sempre fazem essas pegadinhas aqui em cima de termo, sigla, né? Coisas que ele sabe que o usuário que não estudou ali o necessário vai chutar e vai chutar e vai errar. Né? Você já percebe que a maldade de concurso vem disso daqui. O cara bota aqui, pô, dual channel, instalação de 2 pentes. Ó. Perceba que eles colocam aqui as palavras bem próximas. Ó. Dual channel, 2 pentes. O cara olha pra isso aqui e associa, pula e pula errado. Então, todo cuidado é pouco, porque essas questões aqui, muitas das vezes, inviabiliza de você alcançar aquela questão, né? Que de você ser aprovado na prova ali, né? De passar naquela prova. Deixa eu subir aqui. Meu mouse tá meio doido aqui, né? É isso. Tô subindo, o mouse tá descendo. Deixa eu ver se eu volto aqui. Pronto. Bem, voltando. TRE, mais uma questão aqui da CESP, o TRE do Rio de Janeiro para técnico judiciário. Aí ele fala aqui. Opa. Ele fala aqui. A instabilidade da fonte de alimentação é um dos principais motivos para desligamento repentino de computadores. Fontes de alimentação do tipo ATX contam com sinais de controle que desligam o computador de forma automática,
caso seja verificada alterações nas tensões fornecidas pela própria fonte de alimentação, que podem avariar a componente do computador. Mais uma vez, vocês percebem que eles colocam uma siglazinha aqui, ó. Vocês têm aqui o ATX, o usuário fala, pô, o que é ATX? Né? E aí essas siglas, nomes técnicos já induz o usuário ao erro, né? Mas nesse caso aqui, se você analisar a questão, ele fala que a estabilidade da fonte de alimentação é um dos principais motivos de ligamento repentino, né? E aí a questão fala assim, fontes do tipo ATX, elas podem desligar o computador em caso de perceber alguma falha, isso é verdade, né? A fonte ATX, ela tem justamente esse mecanismo de se perceber alguma coisa ali que pode causar um dano maior, ela corta a energia do sistema para não prejudicar o sistema como um todo. Então essa questão aqui seria a verdadeira, tá bom? Vamos descendo aqui. Mais uma questão aqui do TRE, técnico judiciário. Com relação à manutenção de equipamento de informática, julgue os itens subsecutivos. São causas comuns de problema com impressora: falta de papel, tinta ou alimentação, juntamente com travamento de CPU por sobreaquecimento. Então eles colocam aqui várias cláusulas verdadeiras, né? Causa comum de impressora dar problema é tá sem papel, tinta que acaba, né? Alimentação de energia, a impressora está desligada, juntamente com travamento de CPU. Isso aqui invalida a questão, isso aqui não é um problema comum, né? Se a CPU trava, você não consegue nem imprimir, mas a impressora está lá funcionando. Então uma cláusula na questão invalida. Aqui seria a questão errada, tá bom? Vamos seguir. Rapaz, meu mouse não tá contribuindo aqui, né? Mais uma questão TRE, técnico judiciário. A manutenção corretiva pode ser planejada ou não, sendo motivada por emergência ou detecção de uma situação que possa vir a causar pânico. Manutenção corretiva pode ser planejada ou não, sendo motivada por emergência ou detecção de uma situação que possa vir a causar pânico. Essa questão aqui, ela dá uma boa indução ao erro, né? Manutenção corretiva, porque quando o técnico parte para manutenção corretiva, ou seja, ele já vai corrigir algum problema, ele não teve tempo de se planejar, né? A correção já é porque o erro cantou. Então ele fala aqui sendo motivada por emergência ou detecção de uma situação. A detecção de uma situação chama-se manutenção preventiva. O técnico olha para o equipamento, vê que o equipamento pode causar algum problema ali, já para o que o usuário está fazendo e parte para fazer a preventiva, né? Então essa questão aqui seria errada. Aqui temos uma questão da Polícia Federal de 2012 para o cargo de papiloscopista, né? Acerca de conceito de hardware, julgue o item seguinte. Diferente dos computadores pessoais ou PCs tradicionais, que são operados por meio de teclado e mouse, os tablets, computadores pessoais portáteis, dispõem de recurso touchscreen. Outra diferença entre esses dois tipos de computadores diz respeito ao fato de o tablet possuir firmware em vez de processadores como PC. Mais uma vez, termo técnico, o usuário desconhece, vai chutar, né? O usuário vai chutar aqui, a questão vai induzir ao erro. Mas na verdade não, a firmware ela é nada mais nada menos que o software primário que controla o equipamento, né? O tablet tem firmware, o computador tem firmware, o notebook tem firmware e por aí vai, né? Lembrando que ambos vão ter processadores, né? Tanto o tablet vai ter um processador e o notebook, o computador vai ter um processador também, tá bom? Então essa questão aqui seria errado. Mais um aqui da Polícia Federal. Agente da Polícia Federal. Com base nas figuras apresentadas acima, julgue os itens consecutivos. Temos dois conectores, certo? Na figura 1, o conector é do tipo PS2, utilizado para conectar mouse e teclado aos computadores, certo? Certo. Isso aqui é um conector PS2, tá bom? Temos aqui um conectorzinho PS2, né? Esses conectores mais antigos, porque hoje tudo é USB. Meu mouse continua sem contribuir aqui, mas aqui temos um conector PS2. Temos mais uma questão da Polícia Federal aqui. Agente Polícia Federal.
Para proferir uma palestra acerca de crime organizado, um agente conectou o dispositivo USB do tipo Bluetooth no computador que lhe estava disponível. A respeito desse cenário, julgue o item abaixo. O uso de dispositivo Bluetooth em portas USB necessita de drive especial do sistema operacional. Em termos de funcionalidade, esse drive equivale ao de uma interface de rede sem fio, wireless LAN, pois ambas as tecnologias trabalham com o mesmo tipo de endereço físico. Vamos novamente à questão. O cara tentou fazer uma palestra lá sobre crime organizado, conectou dispositivo USB do tipo Bluetooth, né? Esses donglezinhos no computador, estava disponível. Aí ele fala aqui sobre o cenário disponível. O uso de dispositivo Bluetooth em portas USB necessita de drive especial do sistema operacional. Em termos de funcionalidade, esse drive equivale ao de uma interface de rede sem fio, wireless LAN, pois ambas as tecnologias trabalham com o mesmo tipo de endereço físico. Cara, é mais uma questão que induz ao cara a dar um pulo e errar. Essa questão aqui eu colocaria verdadeiro, porque de fato o Bluetooth ele precisa de um drive, né, especial para poder funcionar. E lembrando que o Bluetooth ele também é um tipo de comunicação sem fio que se enquadra aqui algo próximo do wireless, né, só que uma rede de menor alcance. E são redes é, só que ele não é uma rede LAN, né? Bluetooth é uma rede PAN, que vem de Personal Area Network. Então, eu marcaria verdadeiro aqui, né? Colocaria verdadeiro, porque o Bluetooth de fato ele precisa de um drive especial para poder funcionar na máquina, tá bom? Então, o raciocínio dessa questão é mais ou menos esse daí. Temos um aqui agora da Serpro, de 2008. Aí ele dá aqui, com relação a conceito básico de informática e sistema operacional Linux, julgue os itens a seguir. Aí ele fala, uma desvantagem da utilização do notebook, a ausência de porta USB que permite conexão rápida com a internet. Perceba que ele fala, com relação a conceito básico de informática e sistema Linux, ele não te dá nada de Linux. A narrativa da questão é só para você estourar tempo. Perceba que ele sempre coloca aqui a narrativa em negrito e o que ele quer de fato da questão. Essa narrativa aqui é só para te fazer perder tempo e gastar neurônios ali em cima de um raciocínio que não faz sentido. Ele fala, ó, relação ao conceito básico de informática e sistema operacional Linux, você não usa nada de Linux aqui, sabe? Nem sistema operacional. Ele fala aqui, uma desvantagem da utilização do notebook é a ausência de porta USB que permite conexão rápida com a internet. Isso é mentira. Todo notebook tem porta USB e a porta USB não é para conexão rápida com a internet. Então é uma questão errada. Sacou? Então vocês vão pegando esses raciocínios aqui do destaque em negrito aqui, você balela, sabe? Exceto algumas questões aqui que não, mas quase sempre ó, você vê que ele dá uma narrativa aqui em negrito, mas o que ele quer mesmo vem logo depois, certo? Então, vamos descendo aqui. A gente vai estar resolvendo aqui 10 questões hoje, dessa apostila aqui do professor Thiago aí, né? E sempre eu vou estar trazendo questões, discutindo aqui questões no canal com vocês, para vocês estar vendo o raciocínio dessas questões de concurso. E aí, para quem for prestar concurso, já ter ciência, tá bom? Temos aqui uma questão de 2011 da CESP, né? E lembrando, só porque essa questão é de 2011 não significa que não volte a aparecer, entendeu? O concurso público tem muito de cair essas questões mais antigas, porque treina o cara a saber, treina o candidato a estar sempre por dentro, né? Pô, o mouse tá horrível. Deixa eu subir aqui. Treina o candidato a estar sempre por dentro da área de tecnologia, porque essas provas de cargo específico, o candidato vai ter que lidar com tudo, né? Dentro dos cargos de TI mesmo, você vai ter que lidar com todo tipo de problema que aparecer praticamente, né? Então, de coisas mais simples a coisa mais sofisticada. Vamos para mais um aqui da IFB, de ACESP também, cargo de nível médio, lá a prova de 2011. Com relação a conceito básico de informática e a conceito de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, julgue os itens a seguir. Perceba, com relação ao conceito básico de informática, conceito de organização e gerenciamento de arquivo e pasta. O que ele pede na questão não tem nada a ver com arquivo e pasta. Você bate o olho aqui e você já vê. Os teclados são desenvolvidos no padrão ABNT2, não possuem o caráter cedilha. Arquivo e pasta, ele pede sobre layout de teclado. Tá vendo como ele desmembra para
confundir a mente do candidato. Então, se o cara não tiver treinado com os detalhes técnicos da área que ele vai prestar, esqueça. A chance de se prejudicar é muito grande porque tem muita pegadinha, né? Então, esclarecendo para vocês aqui, o teclado sendo desenvolvido do padrão ABNT2, que é o padrão brasileiro, ele tem sim a cedilha. Pode ver que o teclado de vocês, se tiver a cedilha, ele é o padrão ABNT2. Né? Ele fala que o teclado sendo desenvolvido no padrão ABNT não possui, então isso aqui está errado. O teclado ABNT2 ele possui a cedilha, tá bom? Vamos aqui para a 10ª questão do vídeo de hoje, né? É uma questão de 2011 da CESP, lá da FUB, né? Técnico, o cargo técnico de tecnologia da informação, meu cargo aí. Então, ele fala aqui acerca dos conceitos básicos e modo de utilização da informática, julgue os itens a seguir. Uma estação de trabalho, tipo workstation, pode ter capacidade para a utilização de sistema multiprocessado com expansão de memória RAM superior a 10 GB. Mais uma vez ele coloca um workstation, mais uma vez ele coloca a ideia do multiprocessado. O usuário vai dizer, pô, o que é um sistema multiprocessado? Né? É quando tem multiprocessadores, entendeu? Então ele dá essas ideias assim na questão para confundir, né? E aí se você tiver treinado direitinho com os conceitos, a questão fica fácil. Mas o que ele quer saber aqui, sistema multiprocessado com expansão de memória RAM superior a 10 GB. A questão tá certa, né? Todo workstation, ela tem capacidade aí hoje em dia de trabalhar com mais de 8 GB, né? Antigamente, por conta do sistema ser 32 bits, existia a limitação de 4 GB de RAM. Depois da era do sistema 64 bits, isso aí foi ultrapassado e aí a gente tem a gente consegue usar muito mais do que os 4 GB, né? Permitindo superior a 10 GB. Por exemplo, o computador que eu uso tem 32 GB de memória RAM. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou deixar essas 10 questões aqui. Sempre vou estar discutindo questões com vocês aqui no canal. E mais uma vez, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo e deixa seu comentário aí falando se você já fez concurso público, as dificuldades aí, se tiver alguma questão em particular pra gente discutir. Eu vou estar sempre trazendo aqui no vídeo, pegando aí o comentário de vocês, trazendo e explicando um raciocínio nessas questões de prova, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem acompanhou aí e até mais.